Rapaziada, bora ver aqui como é que foi essa treta entre o Vitória e o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro tá de volta aí. Depois de quase 1 mês e meio sem a bola rolar, o Campeonato Brasileiro tá de volta. E já temos aí uma grande polêmica aí envolvendo a arbitragem. E pra começar, a gente vai reagir aqui a esse vídeo aqui do DKS Comps. O título do vídeo é o seguinte: veja os lances polêmicos da partida entre Vitória e Palmeiras no Barradão. Você acompanha tudo a partir das 8h30 da noite. Aqui é falta para o Vitória. E reclamação, né? Reclama pela falta, reclama que quer um... Cara, será que essa falta aí não era de inovar, revisar, né? Essa cotovelada? Será? Que quer um cartão vermelho, falta do Baralhas, cartão amarelo, enquanto que a gente tá revendo o lance, o Renan Pinheiro tá chamando. Fala aí, Renan. Saiu a tabela, tentativa do Mateuzinho, vai sobrar com o Baralhas ainda. Chegou o Murilo, chega atrasado, falta do Murilo, pancada na canela, dói. Ó. Essa daí eu não sei não, hein? Era pra pelo menos aí um amarelinho, hein? Atrasado mais rápido. Caramba, hein, cara? O Murilo só vai aí só na canela, hein? Estão também ali meio cobrando, já que eles estão vindo, a gente também vai. E aí rolou um estranhamento ali. Demais essa história de posse de bola, porque às vezes no caso do Vitória, mesmo dentro de casa, que ataca com qualidade. Olha direitinho. Tem um movimento. O Maurício cortou o queixo ali do Kaká. Do Barradão. Para complementar ou para somar a pressão que vem dos jogadores e do banco de reserva. Para você, ó. Maurício. Mano, esse lance aí, se eu não me engano, era pra pelo menos, né, o Maurício aí ter levado um cartãozinho amarelo, né? Por ele ter deixado o braço aí, ele deixa o braço aí, e isso aí era pra pelo menos aí um cartãozinho amarelo, né? Deu pra gente observar mais, ó, e esse também, né? O movimento que faz ali o Maurício, o PC de Oliveira, tem a ação que a gente fala na linguagem, a ação do gatilho, e por isso deveria ser aplicado o cartão vermelho. Sem precisar voltar o jogo, se desfazer da bola. Mais o Mateuzinho, o Palmeiras toma, lá vem o Arias, vinha, Kaká. Única derrota em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai no VAR. É o árbitro do... Cobrando o árbitro com rispidez, né? O Martins agora tomou amarelo e ficou reclamando com o árbitro. Você não deu lá, mas agora tá dando aqui. O corte do Kaká no John Arias. Ele, o Arias, tá puxando vermelho. Cara, mas o zagueiro do Vitória aí, o Kaká, ele também vacilou, né, cara? Deixou a perna aí. Ele tentou cortar de carrinho, mas acabou chegando atrasado aí no lance e acabou deixando o pé aí e foi no VAR. E se o VAR chamou, infelizmente é pra expulsar. Cartão vermelho direto pro Kaká. Tá expulso o camisa 25. Aconteceu, né? O cartão vermelho não foi dado. Não pode fazer isso, garoto. O cartão lance de extremamente ofensivo, o VAR precisa... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele fez o sinal, ó, de roubo, né, cara? E a arbitragem estava roubando aí para o Palmeiras. Isso aí, se eu não me engano, é considerado um lance ofensivo. Meu Deus do céu, cara. Cheio de câmera, era da tecnologia. Putz, cara. Apesar também que o Palmeiras aí deixou o cotovelo, entrou de sola. Foi um jogo muito pegado no geral, né, cara? E eu acho assim que poderia expulsar também, pelo menos o Marlon Freitas, né? Por ele ter deixado só o cotovelo, poderia ter pelo menos expulsado ele, né? Ou ido no VAR revisar, né? Que nem foi aí no caso do Kaká. Mas... nada disso anula essa burrice aqui, né, cara? Essa burrice que parece muito com a burrice do jogador da Suíça, o Embolo, que simulou uma falta ridícula e acabou sendo expulso e prejudicando a Suíça que estava ali num bom momento contra a Argentina e poderia ter até mesmo saído aí com a classificação, mas foi igual isso aí. Olha só, 38 minutos do primeiro tempo. Como é que o jogo vai caminhando, hein? Poderia entrar, agora vai ter que reajustar, né? Deu até pra entender aí a leitura labial aí do técnico do Vitória. Ele falando, cotovelada pode, eu acho que ele tava se referindo ou ao Maurício ou ao Marlon Freitas, né? Que ambos ali deixaram o cotovelo, né? E o zagueiro do Vitória ainda aplaudindo. Ele pro Luan Cândido. O Vitória tem razão na reclamação da cotovelada na análise do Paulo. Chega, né, Luan? Pode ter pegado, foi de raspão. Aí tem uma convicção de não vai dar e olhar o que aconteceu. Creio que atrapalha, né, o que a gente vem fazendo.
Mas agora é ir pro intervalo pra ver o que o professor tem pra falar, pra corrigir, pra gente fechar a casinha e não tomar mais. Rapaziada, bora ver aqui também esse vídeo do canal Bola de Primeira. Ele que fez um compilado aí do Neto reagindo às polêmicas envolvendo a arbitragem desse jogo Vitória e Palmeiras. E também tivemos o Felipe Melo aí analisando essas expulsões e as polêmicas aí envolvendo a arbitragem. Então bora ver. Lance do Kaká. Se ele vai com o cotovelo do jeito que tá, ele dá no peito do Kaká. Protege. Ele protege, dá no peito, sai jogando normal. Jogada normal. Abriu o espaço. Não, ele vai, ele sobe e dá no queixo. Cara, ele já faz o movimento da cotovelada. Ah, mas... isso aí é verdade, né? É visível, né? Ele ali, ele ajeita meio que pra dar uma cotovelada. É espaço de... Não é espaço. E aí, quem falou isso perfeitamente foi o meu querido Luiz Fabiani e o Rosinei. Porque na hora que ele tá com o cotovelo, se ele dá a cotovelada num espaço do cotovelo, ele dá no peito, não, ele ergue. Quando ele ergue, e dá 5 pontos. Se ele dá a cotovelada num espaço do cotovelo, ele dá no peito, não, ele ergue. Quando ele ergue, e foi o meu querido Luiz Fabiani e o Rosinei. Porque na hora que ele tá com o cotovelo, se ele dá a cotovelada num espaço do cotovelo, ele dá no peito, não, ele ergue. Quando ele ergue, e dá 5 pontos no queixo do Kaká. Cara, o árbitro, o que foi isso aí? Não, a sangue, ó. Mas onde que foi? Você não viu a cotovelada? Foi. Pô, expulsa o cara, pô. Tá só analisando a imagem. Eu concordo aí com o Neto aí, né? Ou pelo menos fosse no VAR, né? Analisar o lance aí pra ver se era pra pelo menos aí um amarelo. Eu não me recordo aí se o Maurício levou amarelo por esse lance ou se era pra vermelho direto, né? A imagem, se tem um corte na cara do cara, se você tem o VAR, pelo menos tem que chamar pra poder analisar. Com o Maurício que ele caiu, gente? É porque ele viu, né? Que mentira, né, Maurício? Que encenação, né? Aí cada um pensa do jeito que quiser. Desculpa, Souza. Ele viu que pegou. Ele viu que pegou. Ele pegou no queixo do Kaká e abriu 5 pontos. Pô, você tem que, o VAR pelo menos tem que chamar. Se o VAR chamou no lance... E outra coisa, Kaká, Souza, 0x0 o jogo. Aí você perde o zagueiro. Então, desculpa, né? 2 zagueiros aí. Perdeu os 2. Perdeu os 2 zagueiros nesse lance aí. Então, pra mim, é um lance que eu respeito a opinião de todo mundo. Todo mundo, de novo. Não tenho nada contra Palmeiras, até porque o trabalho pra Band... A verdade, contra o Palmeiras, a gente só torce, mas não adianta torcer. A verdade, eles estão arrebentando. A verdade, eles vão ser campeões. Eu já fiz a soma, 88 pontos. Se tivesse 2 times do Vitória... eu acho aí que o Palmeiras, esse ano, vai ser o campeão brasileiro. Ou será que o Flamengo vai conseguir aí ultrapassar o Palmeiras aí, igual ele fez na temporada passada, né? Contra o Palmeiras, 0x0, o Palmeiras completo, ele completo. Ganha o jogo. O favorito ia ser o Palmeiras. Isso. Agora, não me dá o direito de achar que um lance desse não é expulsão, pô. Peraí, tem um cotovelo, tem um corte na cara do cara, o cara não jogou, não se cortou sozinho. Então, pelo menos, tem que analisar um lance como esse. Tem que analisar. Pra mim, é expulsão clara. Agora, com relação ao lance, eu acho assim, o Maurício olha por onde tá vindo o Kaká, porque ele quer proteger a bola, não quer deixar o Kaká passar por ele para chegar até a bola. E aí ele faz um movimento para proteger o espaço e para proteger a bola para poder jogar. O que acontece? Para mim, quando uma cotovelada é clara, intencional, maldosa, é quando tem o gatilho. Se você olhar nesse movimento do Maurício, eu vou te explicar por que eu acho. Porque nesse movimento aí, ele abre os 2 braços. Desculpa, quando você vai dar cotovelada, você faz o movimento com um braço. Ele abre os 2, o Kaká bate no cotovelo dele. O Kaká que bate? Bate. Ah, não, Veloso. Bate. Não, dá uma gardenal pra ele. Ele deu uma carada. Tá sacanagem. Eu não posso negar. Não, você tá falando que o Kaká deu com o queixo. Expulsar o com o Kaká. cotovelo dele. É o seguinte, hein? Tem que expulsar o Kaká. Deixa eu terminar. Porque se eu vou deixar... Se você for pela linha de raciocínio... se você for pela linha de raciocínio do Veloso, o Kaká que deu uma carada no cotovelo aí do Maurício, né? Quem tinha que ser expulso era o Kaká. Agrediu o cotovelo do Maurício com várias caradas. Porque isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque eu não posso negar que teve o contato. Não, você falou que o Kaká bateu nele. O Maurício abre o braço, ele vai O querer Kaká foi passar. com o queixo. Isso aí é queixo no cotovelo, não cotovelo no queixo. Você nunca usou a mão assim na cabeça, assim, Veloso? Você nunca usou? Não. Agora você vê o movimento dos 2 braços com o Maurício pra trás. Ele tá protegendo a bola pra não deixar o Kaká. Não, pera aí, ó. Pra você, o Kaká deu queixada no cotovelo. Souza! Queixo no cotovelo. Queixo no cotovelo. Souza! Eu acho que era expulsão pro Kaká. Vendo analisando dessa forma. Da análise do Veloso, tem que expulsar o Kaká. Realmente, temos que mudar de opinião aí. Quem deve ser expulso é o Kaká. Expulso 2 vezes. Uma pela entrada no John Arias e outra por dar carada no cotovelo do Maurício. Isso aí é uma clara agressão do Kaká.
no Maurício. Foi expulso. Ele foi expulso. Mas não nesse lance. Mas não nesse lance. Então, o Kaká nesse lance aí, eu acho que o juiz compensou não ter expulsado o Kaká nesse lance aí. Eu errei naquela, o VAR deve ter falado com ele, deve ter expulsado o Kaká. Agora, só um minuto. O Palmeiras fez aquilo que você esperava. Foi lá e venceu o jogo. Não estou falando da arbitragem. Ah, mas o árbitro errou em expulsar. E a gente vai falar agora. Cara, vendo aí a tabela do Brasileirão, vendo que o Palmeiras está com 8 pontos de vantagem em cima do Flamengo. E se eu não me engano, na temporada passada o Palmeiras chegou a abrir 10 pontos de vantagem em cima do Flamengo. Mas mesmo assim o Flamengo conseguiu alcançar e superar o Palmeiras e ser o campeão brasileiro de 2025. Será que o Flamengo tem chance? Nós vamos falar agora da arbitragem. Show de bola. Mas o Palmeiras estava com 2 jogadores a mais contra o Corinthians e não conseguiu vencer. Vocês lembram disso? 2 jogadores a mais contra o Vitória, foi lá e venceu. Sobre as expulsões, ou melhor, antes das expulsões, você pega. O jogo tava bem. O jogo tava bom. O Vitória jogando em casa é um bom time. O Vitória jogando em casa é um time forte. A torcida do Vitória, ela enche o Barradão. A torcida do Vitória é o 12º jogador da equipe. E o Vitória é difícil de ser batido em casa. Esse Vitória tirou o Flamengo da Copa do Brasil. Não tirou qualquer um, não. Tirou um gigante da Copa do Brasil. Então é sempre muito complicado jogar contra o Vitória no Barradão. É pesada a situação. Só que, vamos lá. 11 contra 11. Ótimo jogo. Equilibrado. Um jogo equilibrado. Como se esperava, realmente, quando o Vitória joga em casa. É equilibrado. Agora, a expulsão do atleta Kaká, eu vejo por um lance, uma câmera por trás, e tenho minhas dúvidas. Depois, pelo lance da frente, a dúvida ela vai embora. Pra mim, teria que ter sido expulso. Tá? Pra mim, teria que ter sido expulso. E olhando e pra mim, assim, não tem debate. A expulsão do Kaká, pra mim, não tem debate. É pra ter sido expulso. O Luan, ele foi juvenil. Porque se hoje em dia, eu não sei se eu posso falar esse palavreado aqui, mas eu vou falar. Se hoje em dia não podem colocar a mão... Eu concordo aí com o Felipe Melo aí. O Luan foi completamente juvenil. Na era da tecnologia, com VAR, com múltiplas câmeras, ele decide fazer um gesto desse e um jogo que já tava ruim, com 1 a menos, né? Com o zagueiro Kaká do Vitória acabando de ser expulso, ele vai e faz algo que é infantil, né? Que beira a burrice. Ali não tinha como não ser expulso, né, cara? Ali ele pediu, né? Na genitalidade. Quando o cara enche a mão, quando o cara tem posse de bola, é isso aí. Quando o cara tá com a posse, tem posse de bola. Quando o cara tem posse de bola, ele pega na bola, se é que vocês me entendem. Ele bota a mão nas bolas, ele é expulso. Imagina o cara fazer assim. Cara, não dá, pô. Eu, por exemplo, fiz muitas vezes isso. Não dá, pô. O Felipe Melo vai contar que ele já fez isso, e realmente ele já fez. Mas, antes do VAR, antes de ter VAR... Quando jogava não tinha VAR, irmão. Metia aqui acima, não tinha VAR. Eram outros tempos. Hoje, com VAR, se você não pode botar a mão na bola, imagina você fazer assim, meu amigo. Então foi expulso, foi juvenil. A gente costuma dizer na gíria no futebol, foi juvenil, foi cabaço. Justamente expulso. Agora, um tempo. Hoje, com VAR, se você não pode botar a mão na bola, imagina você fazer assim, meu amigo. Então foi expulso, foi juvenil. A gente costuma dizer na gíria no futebol, foi juvenil, foi cabaço. Justamente expulso. Agora vamos falar eu tenho que a maior polêmica, que foi a jogada do Maurício. A jogada do Maurício, eu vejo de início, o pessoal fala, tem gatilho e tal. E, pessoal, eu de expulsão entendo. Tem algumas coisas que eu entendo de futebol. E pior que entende mesmo, hein? Esse aí é um sommelier em ser expulso. O Felipe Melo, que eu acho que só não tem mais expulsões aí do que Sérgio Ramos e alguns outros jogadores aí. Mas que esse cara já foi expulso pra caralho, isso aí é uma verdade absoluta. Passe longo, passe por quebrar linhas, levantar troféus, ganhar títulos e cartões. Eu entendo. Dito isso, Maurício, pra mim o Maurício deveria ter sido expulso. Pra mim, o Maurício deveria ter sido expulso. Todo mundo sabe do amor que eu tenho pelo Palmeiras, todo mundo sabe do amor que eu tenho pelo Fluminense, mas eu não posso vir aqui e falar pra vocês, sabe, não ser realista e não expor pra vocês o meu pensamento. Eu tenho que ser verdadeiro comigo e com vocês que estão me assistindo. Isso não importa se de repente o torcedor do Palmeiras vai ficar chateado comigo ou não. E gera debate.
Isso cabe debate. Tem gente que acha que o jogador o Kaká, tem gente que acha que não era pra ser expulso, e eu respeito quem acha que não era pra ele ser expulso, e tem gente que acha que era pra ser expulso, beleza. Tem gente que acha que não era pra o Maurício ser expulso, e tem gente que acha que o Maurício era ser expulso. E isso gera debate, tá tranquilo. Eu tô aqui apenas expondo pra vocês aquilo que eu penso. Pra mim era pro Maurício ser expulso. E vou te falar duas coisas. Uma, ele não faz movimento, mas não tem que fazer movimento. Expulso também, eu fui expulso muitas vezes sem querer, pô. Eu fui expulso sem querer. Sem querer eu fiz a jogada e fui expulso. E aí? Mas sem querer... É meio difícil aí acreditar que o Felipe Melo foi expulso sem querer, mas acontece. O cotovelo dele bate aqui, ó, no cara. Aí, mas foi forte, não foi forte. Aí só o cara, aqui, ou foi aqui no lábio, não sei. Ele toma ponto. O cara toma ponto. Foi no lábio. Ele até cortou a boca. Ponto, pô. Se tomou ponto foi porque pegou e abriu o cara. Então era pra ter sido expulso. E outra coisa, a reação do Maurício. Isso eu não tô vendo ninguém falar. O Maurício, o que ele faz? Na hora que ele entende, aí sim eu vejo que foi sem querer. Na hora que ele vê que o cotovelo pega sem querer, e eu vejo que não tem maldade do Maurício, é bom deixar claro isso, assim como eu vejo também que não tem maldade do Kaká, não tem maldade dele. Aí o Maurício, ele cai no chão também, como se algo tivesse acontecido com ele. Sabe isso por quê? Porque ele sabe que o cotovelo bateu. É pra ter sido expulso. Então, pra mim, não tem polêmica. Pra mim, o juiz expulsou certamente o Kaká e deixou de expulsar o Maurício. Dito isso, o Maurício não foi expulso, o Luan foi cabaço, o Luan foi juvenil e acabou sendo expulso, e aquilo dali realmente desequilibrou toda a partida. O Palmeiras venceu bem e continua líder e mais do que nunca, se isolando ainda mais na competição. Isso aqui, mas isso aí é a mesma coisa, tá? Flamenguistas começarem a reclamar aqui, lembrem desse. Porque não é uma conspiração, os caras não têm critério nesse tipo de lance, não tem, é um dos piores lances. Logo com 1 minuto de jogo nesse jogo aí, o Luiz Araújo é driblado na linha lateral, lá em cima, assim, na esquerda, na saída de bola do Vitória. E o cara tá passando e ele acerta o jogador do Vitória, depois vai pedir desculpa e também não... Porque ele não deu falta do Kaká e foi falta. Ele pega primeiro na bola, tem um ângulo do VAR só que a gente não vai poder mostrar, tem um só, que é de frente, que é a tal da câmera inglesa, que fica atrás do gol, que você vê direitinho aonde o pé do Kaká pega, que é bem na altura do joelho aqui do Arias, que se a perna dele tá presa, quebra a perna dele, e a perna do Arias dá uma estilingada pro lado, assim. Então pegou mesmo. Aqueles ângulos que estão rodando na internet e que foram mostrados ontem no jogo, na hora, não dá a impressão de que foi uma falta suficiente para cartão vermelho, não. Mas o ângulo do VAR, que ele chama e que ele mostra, e até para o frame na hora do VAR, esse... Fica claro que eu acho que é pra expulsão também. A gente tem que começar a punir esse tipo... Eu até falei pra vocês, foi ano passado que a gente tava conversando disso? Não, foi esse ano. Ainda no primeiro semestre. Tá muito fácil, cara. A gente tem que dar mais cartão. Tem 40 faltas por jogo, é que tá faltando cartão. Se tem 40 faltas por jogo, tá faltando punição, pô. Tá faltando expulsar, mas expulsa, pô. Vamos terminar 9 contra 9. Não dá. Quebraram a perna do Gabriel Peck. Ontem não quebraram o Arias porque a perna dele tava solta. Mas o Kaká errou na hora que foi no negócio. E o senhor... A gente discorda aí. Eu vou te mostrar, é que você não viu esse ângulo, Canedy, eu vou te mostrar. Eu vi. Cara, pega em cheio na perna do Arias, não tem como não expulsar, a perna dele tá aqui, ó, tá pra cima, tá... Eu concordo aí com o Thiago Leifert aí, não tinha como não expulsar o Kaká em diversos ângulos aí. Quando você vê o ângulo com a câmera aberta, né, você consegue notar que infelizmente o zagueiro do Vitória, ele acaba chegando atrasado ali no lance e deixando a perna, poderia até mesmo, dependendo da onde tivesse atingido o jogador do Palmeiras, poderia até mesmo ter resultado aí em uma lesão. Sim, ó, se é pra expulsão, você não pode entrar desse jeito, não precisa. Eu acho que não tinha força suficiente, eu acho que ele tava deslizando e o pé não tava tão forte assim. Tanto que, enfim, o frame, ele tem um ponto aí. Mas acaba que a entrada se torna temerária quando ele atinge o jogador. Ele acaba chegando atrasado, indo deslizando, dando o carrinho, melhor dizendo, e acaba só encontrando a perna do John Arias, né? E infelizmente isso aí é falta, né? O VAR chamou e é expulsão. Justo, né? Se você botar a imagem congelada, de fato tem a trava da chuteira ali na perna, na panturrilha do Arias. E a perna do Arias faz assim, ó, pro lado. Ela dá uma estilingada pro lado. Mas foi muito leve. Eu não, Meu Deus, não iria de vermelho ali, não. Não tem como, não foi leve, Canedo. Não. Ele tem um ponto entre aspas, né? Falar que foi leve, sim, realmente foi leve, porque se tivesse sido uma entrada violenta, o John Arias provavelmente ou estaria com a perna quebrada ou estaria fora da temporada, né? Isso é um ponto, né? O Kaká chega deslizando e ele entra de uma forma um pouco mais leve ali. Porque se fosse violenta, provavelmente o John Arias não jogaria mais nessa temporada. Não se entra assim na bola, isso não é normal. Você não entra com o pé aqui, cara, você não faz isso. Você não acerta a sola no joelho do teu amiguinho, não é assim, a bola tá no chão, cara. Você não pode... Eu não teria chamado também, Meu Deus, levando em consideração que não foi a decisão de campo também. Não pode, gente. Se eu fosse da arbitragem do VAR,
melhor dizendo, eu chamaria, porque infelizmente isso é uma entrada temerária, né? Ele assumiu o risco ali quando ele entrou de carrinho e atingiu a perna do jogador. E olha, nesse lance aí, onde é que tá a bola? Não tem como, né? Não, isso aí não se joga futebol desse jeito. A bola tá no chão. Você não pode entrar com o pé aqui em cima. Nem deslizando, não pode. Ele não recolhe, tá? Ele não recolhe. Assim, eu só acho que não teve intensidade nada pra quebrar. Não dá. Então, que houve, né, o toque ali, né, que a perna do Aras foi pro lado, que ele caiu no chão, mas depois ele se levantou e tal. Tudo isso aconteceu, né? Você pode marcar falta, poderia dar um cartão amarelo. Mas eu não acho que tenha tido intensidade pro VAR chamar e considerar um erro claro que era pra vermelho. Acho que não. Pra mim, eu nunca não tenho... Assim, pra mim é vermelho claríssimo do Kaká. Lance completamente imprudente. Ele quase poderia ter rompido todos os ligamentos do joelho do Arias. Eu concordo aí com o Thiago Leifert. Lance completamente imprudente. Ele assume o risco aí quando ele decide dar esse carrinho. Ele chega atrasado pra poder disputar o lance e acaba assumindo o risco aí de até mesmo lesionar o seu adversário aí, rompendo os ligamentos e outras lesões, né? Etc e etc. Ele tem que ter sido expulso. E outra, o Luan Cândido, acho que todo mundo concorda que qualquer jogador sub-7, sabe que não pode fazer aquele gesto, certo? O Luan Cândido aí não tem nem jeito de defender. Isso aí se esforçou muito, né? Isso aí, meu Deus do céu. Tanto que... Vamos lá, galera. Quem me acompanha sabe que eu não tenho vergonhazinha, nem vaidade pra assumir quando eu mudo de opinião. Agora, eu mudo de opinião nesse lance, tá? No jogo do Palmeiras, mas não mudo de opinião no lance do Kaká, tá? Deixando claro. Vendo aqui nesse ângulo que me mostraram hoje, tá? Que me mandaram hoje, realmente é um lance que pode ser interpretativo. Não é uma cotovelada descarada do Maurício, como pareceu em vários outros ângulos, inclusive, que eu vi ontem. Então, o amarelo pro Maurício não passa a ser um erro como eu tinha achado ontem. Agora, o outro lance que eu vou mostrar aqui, esse pra mim tá muito... Pra mim, na minha opinião, não foi uma cotovelada descarada, proposital. O amarelo já tá bom demais, né? Já que os dois estão disputando a bola ali, e o Maurício vai e deixa o braço mesmo na intenção ali de proteger a bola. E com isso ele vai e aplica uma cotovelada ali no jogador do Vitória. Óbvio também que o Kaká merecia levar o cartão amarelo. Esse pra mim tá muito óbvio também que o Kaká merecia levar o cartão amarelo. E foi ele que despertou as duas expulsões do Vitória. Olha aí, ó. Esse lance aqui, ele é muito pra cartão amarelo. Esse lance aqui, o árbitro nem tinha marcado falta, pô. Porque ele toca na bola. E o VAR chama. Então, e outra, ele não vai. Eu sempre sou muito radical com a sola da chuteira na canela. Não, ele vem na lateral, ó. Ele vem na bola, mas a perna tá um pouco pro alto, tá bom. Mas ela não vai com a sola na canela do jogador ou acima do tornozelo. Ela não vai com força desproporcional na perna do jogador. Aqui era lance também para amarelo no máximo. Então, continuo achando, tá, que o Vitória foi sim prejudicado ontem. Mas eu faço questão de deixar sempre claro, né? Quando eu mudo de alguma opinião, porque eu acho que tem muito pouca gente que faz isso. Eu sou sujeito homem. Maurício, pode ser interpretativo, não é um absurdo não ter expulsado, mas essa aqui não valeria expulsão, nenhum jogador do Vitória. Que não é campeão pro Palmeiras depois do gol, ó. Protesto contra a arbitragem. Expulsaria nem o Maurício, nem o Kaká. Eu não expulsaria porque é muito cedo, no limite também. Para mim é mais jogo brusco grave do que agressão. É fazer muita força no movimento. Para mim o mais expulsável de todos é esse. De todos, né? Dos dois que são os mais polêmicos ainda, do Marlon Freitas e tal. Acho que a gente vai até mostrar. Mas para mim esse daí é o mais expulsável. Então se fosse para expulsar alguém, expulsaria o Maurício. Mas ainda assim não expulsaria um cara com 15 minutos. Porque foi correr e deixou um cotovelo para trás. Eu administraria. Mas se fosse pra expulsar alguém, é o Maurício. Me cancelando em 3, 2, 1. Vamos lá. O Abel Ferreira, pra mim, é a figura mais intragável, hipócrita e desonesta, desportivamente falando, do futebol brasileiro. Depois do jogo de ontem, vitória em cima do Vitória, no Barradão, polêmica pra lá, pra cá, eu falei, bom, antes de dar uma opinião, vamos aguardar o que tem a dizer o Abel Ferreira na entrevista coletiva.
mais um show de hipocrisia e desonestidade desportiva do treinador do Palmeiras. Se liga aí o que ele falou. Para mim é no limite. Aqui dentro desta sala, se fosse a perguntar a ti e aos teus colegas, 50% diziam sim, 50% diziam não. Então está no limite. E essa decisão depois ficou com o árbitro. E o árbitro decidiu não dar vermelho e amarelo. Essa é a primeira. Qual o limite, Abel? Qual é o limite? O limite é a favor do Palmeiras. Porque se fosse contra, você era o primeiro, como sempre faz, a dar chiriquinho, coloca em xeque a credibilidade da arbitragem. Mas peraí que tem mais. Segue aí, vamos lá. O Kaká no Arias, que gerou a expulsão do... Há dúvidas? Há dúvidas? Eu tô perguntando a sua opinião. Não, estou a perguntar se tu tens dúvidas. Tens dúvidas? A minha opinião não importa, Abel, eu não sou comentarista. O que importa é a sua opinião. Que você... Mas não há dúvidas. Tu viste o mesmo que eu estou a fazer a pergunta. Eu não estou falando que tem dúvida. Então... Cara, há dúvida. É um lance interpretativo. Eu queria ver se fosse o Gustavo Gomes, no atacante do Vitória, você, Abel, certamente chegaria cheio de argumento na coletiva, né? Que primeiro tocou na bola, blá, 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 blá. Peraí que não acabou, não. Tem mais. Olha o show de hipocrisia. Vamos lá. Conheces o histórico do Luá Cândido? Conheces o histórico dele? Histórico? Pois, mas devias conhecer. Essa é uma das vossas funções. Devias conhecer. Não, peraí. Histórico. Quem é você, Abel, para falar do histórico de alguém? O Abel é o sujeito mais descontrolado que já pisou numa área técnica no futebol brasileiro. Ele superou todos os outros vários treinadores, brasileiros ou estrangeiros, descontrolados da história do futebol brasileiro. E falar de histórico, Abel, você... Olha o teu histórico, que diz respeito à arbitragem, que diz respeito à imprensa, que diz respeito à mulher, a gente não pode esquecer do que já rolou, que diz respeito até ao próprio torcedor do clube. Quem é você para falar do histórico de alguém? O Abel é o famoso paladino da moralidade quando lhe convém. Ele pede respeito, mas é o primeiro a desrespeitar. Pede a humanização no futebol, mas é o primeiro a tratar o esporte com ódio, babando de raiva. Pede novas atitudes para a evolução do futebol brasileiro, mas contribui para a involução desse mesmo jeitinho desde que ele chegou. Arrogante, prepotente, hipócrita é o jeito Abel Ferreira de ser. E não é à toa, nunca um grande clube da Europa veio atrás para fazer aquela proposta para contratá-lo. Eu acho que, falando em histórico, o pessoal lá da Europa conhece bem o seu também, né? Meus amigos, olha o Campeonato Brasileiro aí e olha o Palmeiras, hein? É uma previsão que eu tenho que o Palmeiras será campeão brasileiro e essa previsão vem se confirmando, né? Abriu agora 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, é um jogo contra o Mirassol, que não é um jogo fácil, né? Não pensa que é moleza ganhar do Mirassol, não, embora seja esse jogo do Maracanã. Então, se o Palmeiras mantiver essa distância do Flamengo, essa regularidade nessa distância, o Palmeiras pode conquistar o Campeonato Brasileiro. Teve o jogador do Vitória que eu achei injustamente expulso, né? O zagueirão do Vitória. Esse foi expulso. Depois o rapaz fez lá o sinal de que estava roubando, a expulsão foi justa. Então, gente, Palmeiras 8 pontos de vantagem contra o Flamengo, hein? Acho que vai ser campeão. E pra finalizar esse vídeo aqui, bora ver aqui novamente aqui o lance da expulsão do Kaká. O Palmeiras toma, lá vem o Arias, vinha, Kaká. Vai esperar pra ver essa condição aí do John Arias, o jogo tá parado, mas... O Chopp Brahma é não pasteurizado. É por isso que ele é muito... A derrota em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai no VAR. É o árbitro do jogo, o senhor... Vermelho e ficar cobrando o árbitro com rispidez, né? O corte do Kaká no John Arias. O Arias toca o Kaká no joelho do Arias ali, ó. A perna esquerda lá do Arias, né, Grafite? Isso, a perna direita do Kaká. Árbitro, ele o Arias, tá puxando vermelho. Cartão vermelho direto pro Kaká. Na perna do jogador, lance brusco, grave. Revendo esse lance aí do Kaká, ele merecia ser expulso, né? Ele chega atrasado aí no lance aí e acaba que ele não disputa a bola. A perna dele atinge muito mais o John Arias do que a bola. Se eu não me engano, ele nem chegou a tocar na bola. Vamos ver novamente o lance aqui para não ser injusto. Kaká no John Arias. Me parece vendo o lance novamente que o que pega na bola é o quê? É o joelho dele. No John Arias. E empurra a bola, né? O Arias toca.
Por esse ângulo aí dá pra ver que claramente ele não atinge a bola com o pé, a bola bate no joelho dele e a perna dele claramente só atinge o John Arias, né? A perna do John Arias dá até uma estilingada, né, cara? E também tivemos essa cagada aqui do Luan Cândido, né? Fazendo o sinal de... Pô, Luan Cândido, fazesse pelo menos assim, né? Pra disfarçar, né? Esse aí não tinha como não ser expulso, né? Logo após a expulsão aí do Kaká. Mas enfim, mano, o que você achou aí dessas polêmicas aí envolvendo aí Vitória e Palmeiras? Esse jogo aí foi válido aí para mais uma rodada aí do Brasileirão. O Palmeiras que conseguiu abrir 8 pontos de vantagem em cima do Flamengo e provavelmente vai ser o campeão aí, a não ser que o Flamengo faça mais uma arrancada incrível. Mas enfim, falou, até a próxima, falou!